A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Príncipe da Paz, seja em sua vida, sua casa. Essa é a reunião da Igreja Batista Casa de Paz, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Nosso endereço é Rua do Senado 308. Você é o nosso convidado especial para as reuniões presenciais também, passando aqui pela cidade maravilhosa. Final de semana com bastante chuva, mas estamos reunidos, estamos aqui junto com você e você com a gente. Muito obrigado. Então aproveite esse momento. Você que não se inscreveu ainda, pedimos que se inscreva, compartilhe o link. Todo mundo, agradecemos as nossas centenas de participantes e que realmente você continue mandando aí esses folhetos. Mandar o link é como distribuir folhetos, porque é a palavra viva de Deus. E direto ao assunto, nosso assunto hoje é como Jesus usou a Bíblia dele. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, o capítulo 24, do verso 13 até o verso 22, como Jesus usou a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todos nós e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que eles afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar-lhes todas as passagens das Escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Que Deus abençoe essa palavra, Senhor Deus. Peço que aplique essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Boa palavra, o título que escolhemos para esse texto: Como Jesus usou a Bíblia dele. Jesus usou a Bíblia. Jesus valorizou a Bíblia. Ele próprio, aqui nesse texto, nesse encontro com dois discípulos, diz que ele explicou para eles as escrituras que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e todos os escritos dos profetas. Então, que Bíblia Jesus usou? A Torá, os 5 primeiros livros e os profetas. É o nosso Antigo Testamento hoje. E nós vemos muitos exemplos. Vamos ver alguns exemplos, alguns textos que falam sobre isso. Em Mateus capítulo 5, diz assim: Não pensei, Jesus diz, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. No verso 18, ele diz: Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra.
Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. 5:21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo. Essa expressão, essa dualidade. Ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus não está mudando o Antigo Testamento. Ele está cumprindo, aperfeiçoando. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás todos os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo. 5:33. 5:38. Ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. 39. Ouviste que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o teu próximo, ore pelo teu inimigo. Jesus amplia, ele não muda a lei. Jesus cumpriu a Bíblia. Muitos séculos antes de Jesus nascer, a Bíblia cita detalhes surpreendentes sobre sua pessoa e seu ministério. Então, isso é o cumprimento. Seu nascimento, seu ministério, seus sofrimentos, sua glorificação, informações sobre seus antepassados, época do seu nascimento, modo de nascer, infância, maturidade, ensino, caráter, pregação, rejeição, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, tudo sobre Jesus antes dele nascer. Quem poderia apresentar o retrato de uma pessoa antes de nascer? Impossível, mas Deus mostrou o retrato de Jesus na Bíblia Sagrada. 2. Jesus aceitou a autoridade da Bíblia. Nos evangelhos há mais de 35 citações. Mais de 35 citações, só nos evangelhos, que o Senhor Jesus usou a lei e os profetas e os salmos. Então, essa era a Bíblia de Jesus. A lei e a Torá. Os profetas, que são os livros lá de Reis, Crônicas, e os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os salmos. Jesus usou, Jesus cantava, Jesus cantou hinos. A opinião de Jesus sobre a Bíblia. Jesus se refere à Bíblia como a palavra de Deus. Mateus 9:4, Marcos 7, João 10. Jesus cita que toda a Bíblia é de igual autoridade. Lucas 24, 25 a 27. Toda a Bíblia tem igual autoridade. Jesus aceitava todas as histórias de milagres registradas na Bíblia como verdadeiros. Mateus 12:40, Lucas 4, ele diz lá em Lucas, hoje se cumpriu essa escritura. Então, a escritura é do tempo de Isaías. Jesus diz, se cumpriu hoje aqui comigo. Jesus colocou o selo do Espírito Santo no Novo Testamento. Quando Jesus estava aqui, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, mas estava já sendo elaborado. E ele disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos lembrará tudo que eu estou ensinando, para que vocês escrevam o Novo Testamento. Jesus usou a Bíblia, em terceiro e último lugar. Jesus usou a Bíblia. Jesus usou a Bíblia em Marcos 12, 10 e 11, ele citando, sabe o quê? Salmos 118, 22 e 23. Em Marcos 11, 17, Jesus cita Isaías 56, 7. Então, em Mateus 15, 9, Jesus está citando Isaías 29, 13. São os mesmos textos. Na tentação no deserto, em Mateus 4, 6, Jesus cita Deuteronômio 6, 16. Então, o tempo todo, Jesus cita a Bíblia. Conclusão. Jesus conhecia a Bíblia. Muito mais, eu e você, nós também devemos conhecer a Bíblia. Devemos ler, devemos aprender, devemos estudar. Jesus aprendeu porque ele era Deus, mas ele mostrou que aprendeu para dizer da importância de aprender a Bíblia Sagrada. Jesus usou a Bíblia. Nós, muito mais, devemos usar a Bíblia no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nos nossos relacionamentos, em casa, na família. Jesus colocou em prática a Bíblia. Nós também devemos esforçar para colocar em prática. Jesus ensinou a Bíblia. Nós também devemos levar a palavra de Deus a todos aqueles que estão ao nosso alcance. Deus e Pai, peço que aplique essa palavra em minha vida, em minha família, e a nossa resposta é sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos aprender mais sobre a Bíblia, queremos colocar em prática e queremos
pregar, levar essa palavra àqueles que ainda não conhecem. Pedimos saúde para os doentes, pedimos porta de emprego aberta para os desempregados, pedimos sabedoria para os empresários que passam por lutas e dificuldades, pedimos pelas pessoas atingidas pelas catástrofes climáticas. Final de semana tivemos famílias atingidas pelo volume muito grande das chuvas. Deus Todo-Poderoso, visita essas famílias, dá assistência, dá o suprimento. Aquilo que foi perdido, traz de volta. Pedimos um avivamento do Espírito Santo para a Igreja Batista Casa de Paz, para a cidade do Rio de Janeiro, começando nessa igreja, começando na Rua do Senado, começando em mim, começando em nós. Oramos a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Filho amado do Deus vivo, nosso Salvador e Senhor, oramos, amém? E amém. Nosso parabéns para os aniversariantes da semana. Dia 30, meu amigo Caio, lá da Bahia. E dia 30 também a minha amiga Ivonete. Muito parabéns, muitos anos de vida, muita paz, muita saúde. Caio é neto da irmã Adenete, é filho da Juliana, lá de Bahia. E a Ivonete, irmã do nosso irmão Josemar. Uma bênção no nosso pequeno grupo, em nossa igreja. Deus abençoe os aniversariantes. Tem alguém completando aniversário aí na sua casa? É só escrever aí no comentário. Na próxima festa, na próxima reunião, faremos a festa. É festa sempre. Não saia daí que tem uma bênção do Senhor Jesus, uma bênção da paz do Senhor Jesus para a sua vida e sua casa. A bênção em Filipenses 4:7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Todos digam amém e amém.